Às vezes eu quero adiar umas atividades agradáveis da minha vida, como estudar um determinado livro acadêmico, ou marcar uma consulta médica, ou até mesmo finalizar aquele projeto que já me deu muita dor de cabeça. É simplesmente muito difícil resistir a esses sentimentos, mesmo você sabendo que precisa fazer essas coisas e tendo a pressão de que ainda não começou. Vamos ser sinceros, né? A procrastinação afeta todos nós, pelo menos um pouco. Mas a procrastinação ela é mais complexa do que a mera preguiça ou má organização do tempo. Cada ramo da psicologia enxerga de uma forma diferente. Fica aqui comigo que eu vou te explicar sobre essas formas e no final do vídeo ainda vou te dar umas dicas de como lidar melhor com a procrastinação. Bem, segundo o neuropsicólogo, a procrastinação é uma falha da função motora ou como você faz planos e a forma como você vai priorizar esses planos. Já segundo o psicólogo social, a procrastinação é um problema relacionado à regulação das emoções ou à tentativa de evitar sentimentos ruins como o estresse, por exemplo. E segundo os psicólogos evolucionistas, é parcialmente genético. A procrastinação ela é parcialmente genética. Um estudo feito em 2014 na Universidade Bilder mostrou que a procrastinação ela pode até fazer parte de nossa constituição evolucionária. Entenda que há muitos anos atrás a preocupação do ser humano era se alimentar, era a sobrevivência. Eu me preocupava com o curto prazo. Isso, com o passar do tempo, nos gerou impulsividade, e hoje nos prejudica e muito a nossa produtividade. Porém, os tempos mudaram e hoje, com toda essa evolução tecnológica, é fundamental que o ser humano se foque no longo prazo. Nós temos férias para planejar, nós temos habilidades para serem construídas e essas coisas geram tempo. Todas essas atividades exigem da gente um pensamento a longo prazo. Procrastinar também se trata de uma habilidade de execução, que se resume em 3 coisas: planejar, priorizar e executar. Logo, um executor ele pensa assim: eu vou fazer isso. E o procrastinador vai pensar assim: eu preciso fazer isso, mas eu não vou fazer agora, daqui a pouco eu faço. Ou deixa para depois, ou deixa para amanhã. Então vamos entender isso melhor? Um estudo feito na City University em 2010, analisando estudantes universitários, mostrou que a procrastinação ela age em diferentes etapas de um processo. Eu vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ela planeja trabalhar. Daí ela começa, mas ela fica horas presa em distrações, em pensamentos, em preocupações e ela não consegue se concentrar ou dar foco no seu trabalho. Agora eu quero que você imagine um estudante. Ele senta para estudar, mas quando ele olha, ele nem pegou o material dele para começar os seus estudos. Então, se você observar, o momento da procrastinação foi diferente. Observe que as duas procrastinam, mas um chega a iniciar a atividade e a outra nem mesmo consegue começar. Nós nos acostumamos a buscar emoções que nos façam sentir bem, emoções agradáveis. E às vezes, esse é um dos grandes motivos para nos levar à procrastinação. Eu quero que você pense agora nas coisas que você procrastina. Provavelmente são atividades que vão te gerar algum sentimento negativo ou ruim, como estresse, desconforto, o medo. Quantas pessoas sentem sono, por exemplo, ao ler e acabam desistindo de fazer aquela tarefa? Porém, se você pensar assim, você pode estar entrando numa grande armadilha, visto que você vai entrar em um ciclo de autossabotagem. O procrastinador, ele deixa de executar um determinado processo, porque ele, de forma inconsciente, sabe que vai gerar muito estresse ou algum sentimento negativo e desconforto para ele. Daí, ele não faz aquela atividade. Durante o dia, ele fica com aquele pensamento, com aquele projeto na cabeça, com aquela atividade. Ele começa a se cobrar e ele começa a gerar um estresse muito grande. E cada hora que passa, ele vai se cobrando mais, ele vai se sentindo culpado por não ter feito aquele trabalho, gerando ainda mais estresse para ele. Você já passou por isso? Porque eu já passei. O que é que eu tô te mostrando aqui?
O que eu quero que você entenda com essa historinha? Infelizmente, quando nós deixamos de realizar uma atividade por evitar um sentimento ruim, por procrastinar, nós vamos trazer sentimentos ruins depois. E talvez sentimentos piores do que se a gente tivesse começado a fazer aquela atividade. Então, se você entender isso, você vai perceber que você precisa se conhecer melhor e criar estratégias para vencer essas autossabotagens. Apesar de algumas pessoas dizerem que funcionam melhor deixando as coisas para cima da hora, porque elas estão sob pressão e elas vão entregar um trabalho melhor, fazer isso sem o devido controle gera estresse, depressão, ansiedade, doenças cardíacas, problemas de pressão alta, dentre outras coisas. Então, o que fazer para melhorar esse estado? O que fazer para controlar a procrastinação? Bem, existem várias ferramentas disponíveis hoje para isso, mas eu te recomendo que comece a olhar dentro de você, comece a entender que fatores te levam à procrastinação. O autoconhecimento é fundamental para você entender os seus inimigos e para você construir as melhores táticas para derrotá-lo. Então, pare de olhar para o lado, pare de olhar para os outros, pare de buscar nas outras pessoas as respostas que você precisa encontrar dentro de você. Essa é a primeira forma para você começar a desenvolver estratégias para você vencer a procrastinação. Além disso, eu vou te dar 4 dicas que podem te ajudar desde já a lidar com essa procrastinação. A primeira é: divida grandes tarefas em pequenas. Isso vai te dar a sensação de que você consegue realizar aquilo com leveza. E isso vai diminuir a sensação de ansiedade que você tem. A segunda, comemore as pequenas vitórias. Comemorar é fundamental para ajudar na sua construção de hábitos saudáveis e deixará o cumprimento das suas atividades de uma forma mais leve e mais satisfatória. Terceiro, aceite seus pensamentos de medo, de ansiedade, de preguiça. Lembre-se que é por realizar as suas atividades que você vai se livrar desses sentimentos. E por último, tenha uma visão positiva do futuro. Isso te dará forças para realizar o que você tanto deseja e não conseguiu até hoje. E é isso, espero ter te ajudado a refletir sobre a procrastinação, conhecer sobre a procrastinação e a forma como a psicologia traz esse tema e principalmente que você tenha refletido sobre isso e já comece a perceber que fatores estão te trazendo a procrastinação. O que é que você está tentando evitar que você tanto procrastina? E daí você crie as habilidades corretas, a estratégia correta e comece a colocar em ação tudo que a gente viu agora. Se você gostou desse conteúdo, saiba que ele deu bastante trabalho com pesquisa para que eu possa trazer aqui um conhecimento de qualidade para você. Então dá um like nesse vídeo, te fez algum sentido para você. E se você quer saber os próximos vídeos, segue esse canal que eu tenho certeza que você vai ter grande evolução na sua vida. Até a próxima!